A primeira dispensação registrada na história humana é, possivelmente, a mais breve de todas. Não temos informações exatas sobre a sua duração, mas sabemos que teve início no dia em que o homem foi criado por Deus e terminou quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Considerando os primeiros capítulos do livro de Gênesis, é razoável supor que esse período foi curto. Durante esse tempo, Adão e Eva viviam sem conhecer o pecado, até o dia trágico e memorável em que comeram do fruto proibido. Por isso, chamamos essa primeira fase da história da humanidade de a dispensação da inocência. Nesse período, a revelação de Deus ao ser humano foi clara. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus disse a Adão e Eva: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Esse foi o desígnio divino para o primeiro casal. A terra, criada por Deus e pertencente a Ele, foi confiada ao homem com a incumbência de governá-la em nome do Criador. O homem deveria crescer, multiplicar-se e exercer autoridade sobre a criação, uma autoridade que lhe foi concedida pelo próprio Deus, como se ele fosse o soberano da terra. Quando lemos Gênesis capítulo 2, percebemos mais detalhes dessa revelação. Deus colocou Adão no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2, versículo 15. Isso nos mostra que, além de dominar, o homem deveria trabalhar e proteger. Já nessa ordem divina, havia uma sugestão de que o jardim poderia estar sujeito a algum tipo de ameaça. O plano divino era que o homem exercesse duplo papel, como soberano da terra e como servo de Deus. Ele seria o intermediário entre o Criador e a criação, Senhor da terra e servo do Senhor. Essa revelação aponta para um plano maior que Deus ainda vai concretizar: governar todo o universo por meio de um homem, Jesus Cristo. Além disso, aprendemos que a verdadeira glória do ser humano se encontra em sua submissão à vontade de Deus. Adão foi designado para governar e servir. Essa combinação de autoridade e serviço nos ensina algo profundo. Se desejamos ser grandes, como Adão foi designado a ser, o caminho é a humildade e o serviço. O Senhor Jesus ensinou isso no Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 23, versículo 12, ele disse: qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Esse princípio vem desde a primeira dispensação. A verdadeira grandeza está em servir humildemente ao Senhor. No mesmo capítulo 23 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus advertiu seus discípulos quanto ao modelo de autoridade do mundo. Enquanto os homens buscam títulos e exercem poder sobre os outros de forma opressiva, ele disse: não sereis assim entre vós. Ele ordenou que não chamassem uns aos outros de Rabi, pois um é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Mateus 23, versículo 8. Também disse: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Mateus 23, versículo 9. Isso nos ensina duas verdades importantes. Não devemos receber títulos religiosos, nem tampouco atribuí-los a outros. Quando comparamos esse ensino com o que está na primeira carta de Pedro, vemos que devemos sim dar honra a quem tem honra. Autoridades civis como reis, governadores e demais líderes instituídos. 1 Pedro 2, versículo 17. Contudo, o Senhor Jesus, em Mateus 23, está tratando de um contexto religioso. Termos como rabi, mestre, pai, padre ou senhor não devem ser usados entre o povo de Deus como títulos distintivos. Não estamos negando que existam presbíteros, evangelistas, pastores ou mestres entre os santos. O Novo Testamento reconhece esses serviços. O que afirmamos é que essas funções devem ser reconhecidas pelo trabalho exercido e não tratadas como títulos honoríficos.
A liderança no meio do povo de Deus é uma liderança de serviço, não de status. Esse princípio remonta à primeira dispensação. Quem quiser ser o maior deve ser servo de todos. A grandeza à luz de Deus não está em mandar, mas em servir. Em João, capítulo 13, vemos o próprio Senhor e Mestre tomando uma bacia e uma toalha para lavar os pés dos discípulos. Este é o exemplo que Deus espera que o homem siga desde o início. Um ser que exerce autoridade servindo, que é nobre pela humildade e grande pelo serviço que presta. Desde Gênesis, este foi o desejo de Deus para a humanidade. Em Gênesis capítulo 2, encontramos a primeira revelação de Deus ao ser humano e com ela veio uma responsabilidade clara. Adão recebeu a incumbência de lavrar, cultivar e guardar o jardim do Éden. Além disso, Deus lhe ordenou: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Mas havia ainda uma responsabilidade moral, expressa de forma direta em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa ordem era simples de compreender e fácil de obedecer, especialmente porque o jardim, naquele estado inicial, não continha espinhos nem abrolhos. Todas as árvores, com exceção de uma, eram agradáveis à vista e boas para alimento. A obediência não exigia sacrifício penoso, mas sim fidelidade. Contudo, antes de analisarmos a queda do homem, é necessário que consideremos o relacionamento profundo e especial entre Adão e Deus. Naquele tempo, ainda sem a presença do pecado, havia comunhão plena entre o Criador e a sua criatura. Deus se aproximava de Adão no jardim, conversava com ele, estabelecia um vínculo direto. Adão foi moldado pelas próprias mãos de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E Deus falou com ele pessoalmente, sem intermediários. Não houve necessidade de anjos, arcanjos ou profetas, não porque tais seres não existissem, mas porque não havia qualquer barreira entre Deus e o homem. Essa proximidade se revela de forma comovente em Gênesis capítulo 2, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, trouxe-os a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Imagine a cena, Deus trazendo cada animal diante de Adão, e este, em comunhão plena com o seu Criador, dando nomes que o próprio Deus aceitou. Um relacionamento direto, íntimo, livre de qualquer separação. Contudo, apesar de toda essa glória e simplicidade, o homem fracassou, e esse fracasso começou com a negligência. Em Gênesis capítulo 3, Satanás aparece, utilizando uma serpente para enganar Eva. Onde estava Adão, o guarda do jardim? Não aparece na cena. Sua ausência é eloquente. Ele foi negligente quanto à sua responsabilidade de guardar o Éden. Deus havia dito para guardar, mas Adão não estava atento. Não sabemos onde ele estava, e o texto não nos informa, e isso é intencional. O silêncio do texto abre espaço para qualquer possibilidade que represente nossa própria negligência espiritual. O que importa é que ele falhou. Como soberano e guardião, Adão deveria ter agido, vigiado, protegido. Satanás encontrou uma brecha e a aproveitou. A negligência abriu a porta para a ação do inimigo. A história da humanidade, desde então, tem sido marcada por essa mesma falha. Na parábola do joio e do trigo, registrada em Mateus capítulo 13, lemos que o homem semeou boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Mateus capítulo 13, versículo 25. Mais uma vez, o inimigo agiu quando a vigilância falhou.
A semelhança com o episódio do Éden é clara. Adão dormiu espiritualmente e o inimigo semeou o mal. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 a 31, o apóstolo Paulo, reunido com os presbíteros da igreja de Éfeso, exorta com palavras solenes: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai. A ordem é clara: vigiar. O mesmo apóstolo expressa sua preocupação com a igreja em Corinto. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele escreve: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A astúcia do diabo continua ativa, e muitos têm sido corrompidos por ela, exatamente porque os homens continuam dormindo. A vigilância falha e o inimigo avança. Tudo isso nos alerta com grande seriedade. A negligência espiritual abre espaço para a ação de Satanás. Desde o Éden até os nossos dias, essa verdade permanece. Fomos chamados a vigiar, a guardar o que Deus nos confiou, seja o lar, a igreja, o testemunho, a verdade. Que não faltemos, como Adão, no dever de guardar, proteger e obedecer ao que Deus nos entregou. Estamos comentando o capítulo 3 do livro de Gênesis. A primeira falha na primeira dispensação foi a negligência, seguida da desobediência. Quando Eva comeu do fruto proibido, ela entregou também a Adão, e ele comeu com ela. Eva foi enganada pela serpente. Acreditou, de forma iludida, que aquela ação traria algum benefício, alguma elevação de condição. No entanto, ela deu do fruto a Adão, e este não foi enganado, como está escrito na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eva caiu por engano, mas Adão, de forma deliberada, com total consciência, desobedeceu a ordem do Senhor Deus. Ele sabia da proibição e, mesmo assim, escolheu quebrar esse mandamento. Aquele que fora colocado no jardim para o cultivar e guardar, como lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 15, falhou em sua responsabilidade. Primeiro por omissão, negligenciando o dever de vigiar, e depois por ação, desobedecendo a palavra do Senhor Deus. Ele virou as costas conscientemente para o seu Criador. E é assim até hoje. A negligência costuma preceder a desobediência. Quando alguém nasce de novo e se converte ao Senhor, geralmente não passa pela sua mente a ideia de desobedecer a Deus. Mas com o passar do tempo, sem vigilância constante, a negligência se instala. O comodismo toma espaço e os mandamentos do Senhor já não são obedecidos com a mesma prontidão. O primeiro homem falhou em vigiar e falhou em obedecer, e as consequências foram gravíssimas. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Quando o Senhor Deus chamou Adão, ele estava escondido. Isso demonstra que, internamente, ele já havia se afastado do Senhor. Não havia mais prazer na presença de Deus. Eles se esconderam, mas Deus os encontrou. E então, tratou com eles com seriedade por causa do pecado. Como resultado, ambos foram expulsos não apenas do jardim, mas também da presença manifesta de Deus. E, conforme está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 24, o Senhor Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Tudo começou com um momento de prazer, um prazer ilícito que trouxe consigo anos de exclusão da presença divina. E ainda hoje é assim. Muitos vivem correndo atrás das ilusões que o mundo oferece.
momentos breves de alegria que logo se esvaem, deixando um vazio profundo na alma. Vemos multidões atrás desses prazeres temporários que culminarão em uma eternidade de separação de Deus no lago de fogo, conforme a revelação bíblica em Apocalipse capítulo 20. E quanto aos salvos, que já têm a certeza da vida eterna, também devem estar atentos. Se não vigiarem, podem ser seduzidos por aquilo que o mundo apresenta como atrativo e, mesmo sendo filhos de Deus, se afastarem por um tempo, experimentarão tristeza, remorso e perda de comunhão com o Senhor. O prazer ilícito é momentâneo, mas o peso espiritual e emocional pode durar muito mais. Adão pagou um preço altíssimo. Naquele instante, tudo pareceu inofensivo, talvez até agradável, mas a penalidade se estendeu por toda a sua vida. Cada vez que ele olhava para os querubins e para a espada flamejante, a lembrança de sua desobediência devia pesar em sua consciência. E o mais solene de tudo é que o seu erro nos atingiu também, como o apóstolo Paulo escreveu na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ao refletirmos sobre essa primeira dispensação, encontramos uma revelação gloriosa da intenção de Deus, um relacionamento íntimo com o ser humano. Mas vemos também um fracasso vergonhoso e consequências severas. Que aprendamos com a experiência de Adão e Eva, que a palavra de Deus sirva de advertência para nós, a fim de não repetirmos os mesmos erros e sofrermos as mesmas consequências.